Vamos lá, galera, então, para mais uma norma, a NBC TI 01 da auditoria interna, tá bem? Vamos lá, então, do jeito que a gente já está fazendo a leitura das outras normas, vamos agora para essa norma de auditoria. Então, inicialmente, conceituação e disposições gerais. Conceituação e objetivos da auditoria interna. Esta norma trata da atividade dos procedimentos de auditoria interna contábil, doravante denominada auditoria interna. A auditoria interna compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e comparações, metodologicamente estruturados para avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos. Sobre papéis de trabalho. A auditoria interna deve ser documentada por meio de papéis de trabalho elaborados em meio físico ou eletrônico, que devem ser organizados e arquivados de forma sistemática e racional. Os papéis de trabalho constituem documentos e registros dos fatos, informações e provas obtidos no curso da auditoria, a fim de evidenciar os exames realizados e dar suporte à sua opinião, críticas, sugestões e recomendações. Os papéis de trabalho devem ter abrangência e grau de detalhes suficientes para propiciarem a compreensão do planejamento, da natureza, da oportunidade e da extensão dos procedimentos de auditoria interna aplicados, bem como o julgamento do exercido e do suporte das conclusões alcançadas. Análises, demonstrações ou quaisquer outros documentos devem ter sua integridade verificada sempre que forem anexados aos papéis de trabalho. Sobre fraude e erro. A auditoria interna deve assessorar a administração da entidade no trabalho de prevenção de fraudes e erros, obrigando-se a informá-la, sempre por escrito, de maneira reservada, sobre quaisquer indícios ou confirmações de irregularidades detectados no decorrer do seu trabalho. O termo fraude aplica-se a ato intencional de omissão e ou manipulação de transações e operações, adulteração de documentos, registros, relatórios, informações e demonstrações contábeis, tanto em termos físicos quanto monetários. O termo erro aplica-se a ato não intencional de omissão, desatenção, desconhecimento ou má interpretação de fatos na elaboração de registros, informações e demonstrações contábeis, bem como de transações e operações da entidade, tanto em termos físicos quanto monetários. Sobre normas de execução dos trabalhos. Inicialmente, planejamento da auditoria interna. O planejamento da auditoria interna compreende os exames preliminares das áreas, atividades, produtos e processos, para definir a amplitude e a época do trabalho a ser realizado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela administração da entidade. O planejamento deve considerar os fatores relevantes na execução dos trabalhos, especialmente os seguintes: o conhecimento detalhado da política e dos instrumentos de gestão dos riscos da entidade, o conhecimento detalhado das atividades operacionais e dos sistemas contábil e de controles internos e seu grau de confiabilidade da entidade, a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos de auditoria interna a serem aplicados, alinhados com a política de gestão de riscos da entidade, a existência de entidades associadas, filiais e partes relacionadas que estejam no âmbito dos trabalhos de auditoria interna, o uso do trabalho de especialistas, os riscos de auditoria, quer pelo volume ou pela complexidade das transações e operações, o conhecimento do resultado e das providências tomadas em relação a trabalhos anteriores, semelhantes ou relacionados, as orientações e as expectativas externadas pela administração aos auditores internos e, por último, o conhecimento da missão e objetivos estratégicos da entidade. Os programas de trabalho devem ser estruturados de forma a servir como guia e meio de controle da execução de trabalho.
devendo ser revisados e atualizados sempre que as circunstâncias exigirem. Sobre riscos de auditoria interna. A análise dos riscos de auditoria interna deve ser feita na fase de planejamento dos trabalhos. Estão relacionados à possibilidade de não se atingir de forma satisfatória o objetivo dos trabalhos. Sobre procedimentos de auditoria interna. Os procedimentos da auditoria interna constituem exames e investigações, incluindo testes de observância e os testes substantivos, que permitam ao auditor interno obter subsídios suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações à administração da entidade. Os testes de observância visam a obtenção de razoável segurança de que os controles internos estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento pelos funcionários e administradores da entidade. Na sua aplicação, devem ser considerados os seguintes procedimentos. Letra A. Inspeção, verificação de registros, documentos e ativos tangíveis. Letra B. Observação, acompanhamento de processo ou procedimento quando da sua execução. E, letra C, investigação e confirmação, obtenção de informações perante pessoas físicas ou jurídicas conhecedoras das transações e das operações dentro ou fora da entidade. Os testes substantivos visam a obtenção de evidências quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelos sistemas de informação da entidade. Sobre a amostragem, ao determinar a extensão de um teste de auditoria ou um método de seleção de itens a serem testados, podem ser empregados técnicas de amostragem. Ao usar método de amostragem, estatística ou não, deve ser projetada e selecionada uma amostra que possa proporcionar evidência de auditoria suficiente e apropriada. Sobre as normas relativas ao relatório de auditoria interna, o relatório é um documento pelo qual a auditoria interna apresenta o resultado dos seus trabalhos, devendo ser redigido com objetividade e imparcialidade, de forma a expressar claramente suas conclusões, recomendações e providências a serem tomadas pela administração da entidade. Bem, pessoal, esses eram os pontos que eu queria tratar sobre a NBC TI 01 da auditoria interna. Vejo vocês nas próximas normas. Se você ainda não assina aqui o podcast, assine, se inscreva no canal do YouTube, curte lá a página no Facebook e me segue no Instagram, beleza? Valeu, galera, forte abraço, bons estudos e até mais.